Boa noite a todos e todas. Hoje, dia 26 de maio de 2022, nós estamos começando a transmissão, os trabalhos da segunda Conferência Popular da Educação, a CONAP, Capixaba, e desse encontro que vai estar dividido, na verdade, em 4 etapas, sendo hoje o início, dia 1º de junho, o estudo dos eixos 3 e 4, no dia 7 de junho, os eixos 5 e 6, e no dia 9 de junho, a finalização dos trabalhos, onde estaremos também aclamando os delegados para o encontro nacional, e a aprovação das emendas dos trabalhos da CONAP Capixaba. O encontro nacional vai ocorrer na cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, em julho próximo. Então, assim, é uma grande satisfação estarmos aqui presentes, a todos e todos que nos assistem, Espírito Santo afora, bem como nos canais aí do YouTube, por todo o país. Nós estamos aqui com a professora Andréia Grijó, ela que está na condição de diretora em exercício do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, e também estamos com a professora Marluce Leila Simões Lopes, que é doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. E, além disso, estamos aí com a equipe, né, que nos assessora, e a gente agradece a toda a parte técnica por essa ajuda, e bem como os intérpretes Daniela e Cássia, que vai nos ajudar nesse primeiro momento, que é a introdução, né, dos nossos trabalhos, a abertura dos nossos trabalhos. Nesse primeiro ponto, eu queria só fazer um histórico, né, do Fórum Nacional Popular da Educação, que teve aqui no Espírito Santo um início em 2017, com professores da universidade, dos movimentos sociais, dos sindicatos se reunindo, e a partir dessas primeiras conversas, em abril de 2017, ela foi sendo sistematizada e formou um fórum com diversas entidades do movimento social, sindical, universitário, bem como associações de classe. De 2017 até em 2018, nós realizamos no Espírito Santo a primeira Conferência Popular de Educação no IFES de Cariacica. Dali nós tiramos os delegados de 2018 para a CONAP, que se realizou em Belo Horizonte, Minas Gerais, e desde então o fórum tem existido, pautado assuntos pertinentes à educação de uma forma geral, bem como a educação no Espírito Santo. O ano passado, no dia 1º de junho de 2021, nós realizamos um evento via o canal da Assembleia Legislativa, dando abertura aos trabalhos da CONAP, que agora está se encerrando nessas etapas que eu enumerei anteriormente, e estamos para participar da etapa nacional, que será na capital do Rio Grande do Norte. A CONAP, e aí eu encerro a minha primeira parte, passando para a Marluce e depois a Andréia Grijó. A CONAP, ela é tocada, né, ela é pautada pelos movimentos sociais, ou seja, ela é autossustentável. Por isso que é importante a participação dos militantes, a participação dos movimentos, para que façamos um debate da educação que contraponha a esse movimento que, lamentavelmente, existe no nosso país, como a militarização das escolas públicas, movimentos mal intencionados, como o movimento Escola Sem Partido, que, na verdade, é escola com partido, um partido único, e também o homeschooling, que é um projeto devastador para a educação de nossas crianças, né, de uma forma geral. Então, o Fórum Nacional Popular do Espírito Santo tem esse intuito, com esse intuito, com essa missão que a gente abre os trabalhos de hoje, e na sequência eu passo para a palavra para a professora Marluce, e na sequência a professora Andréia Grijó, registrar que nós temos uma coordenadora também, que é da campanha nacional pela educação, que é a Somica Freitas, mas ela não está presente aqui hoje devido a problemas de saúde. E a Marluce, depois a Andréia, e na sequência nós vamos dividir em 2 links, um para um estudo do eixo 1, que está responsabilidade do Sindiups e da UNCME, e o eixo 2, que é da ANPAI.
No mais, um abraço, bom trabalho para a gente e agradeço a toda a equipe, a todos que se envolveram nessa árdua tarefa de realizar a CONAP Capixaba 2022. Ok, obrigada, Jean. Uma boa noite a todas, todos e todes, né? Nós estamos iniciando hoje um debate muito importante, um momento, né? Um evento importantíssimo para a democracia, para a educação aqui no Espírito Santo, que é a CONEP, né? Momento em que estaremos discutindo o documento de referência da CONAP Nacional, após vários municípios terem feito, né, etapas municipais na discussão também do documento referência, e iniciamos hoje a discussão a nível estadual desse documento referência por meio dos eixos, né, 6 eixos, e nós teremos esses dias aí que o Jean depois vai retomar, né, e quem recebeu o card, né, com toda a programação, né, já sabe que teremos 4 dias de conferência, culminando com o debate, né, na plenária no último dia de conferência, conforme a programação. Esse momento significa que a base, no sentido de pensar os movimentos sociais, a sociedade como um todo, né, junto com universidades, né, faculdades privadas e diversas entidades, têm se debruçado sobre a educação brasileira, considerando o documento referência da CONAP, pensando uma educação que queremos para todos e todas, democrática, inclusiva, com justiça social, e por isso os movimentos sociais foram chamados para esse debate. E aí, juntamente com várias entidades aqui representadas, que serão mencionadas, né, uma a uma, ainda hoje na abertura, juntos e juntas organizaram esse momento com muito carinho, e não foi uma organização solitária, foi uma organização a muitas mãos, e esperamos que todos estejam animados para os debates que teremos, né, a partir de hoje no eixo 1 e 2. Muito obrigada a todos e todas, esperamos que seja um momento de muitas proposições e encaminhamentos, pensando uma educação que queremos, justa, igualitária e democrática. Uma boa noite, um abraço a todos e todas. Andréia, agora nós teremos a fala da professora doutora Andréia Grijó, ela que é diretora em exercício do Centro de Educação da Universidade. Andréia, muito boa-vinda, desejamos aqui a sua boa-vinda e obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada. Boa noite. Saudamos, em nome do Centro de Educação da UFES, todas as pessoas pela disponibilidade, pelo interesse, o desejo e o compromisso com a construção das conferências estadual e nacional popular de educação de 2022. E aqui, especialmente, eu saúdo os companheiros Jean Carlos Nunes de Jesus, representando o Sindiupes, e Marluce Leila Simões, companheira, professora do Centro de Educação da UFES, e também deixo meu abraço a Sumica Freitas, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que, mesmo não estando presente fisicamente, está irmanada com os nossos pensamentos. Em uma conjuntura de ataques no Brasil à democracia, à ciência, à educação e aos direitos, compreendemos a necessidade e a vitalidade dos espaços de discussão e produção coletiva, que têm se constituído muito mais que instâncias políticas, mas em instâncias de resistência em defesa dos princípios do Estado de Direito. Nesse momento, especialmente em que vivemos o luto pela perda de 665 mil vidas, muitas em função da criminosa gestão da maior crise sanitária das últimas décadas pelo governo federal, e que também atirou parte de nossa população às condições de miséria, condições que destituem os sujeitos do seu direito à vida digna
é urgente alimentar nossa esperança, uma esperança enérgica que não nos permita sucumbir diante de tantas ameaças. Sabemos que a educação constitui-se como um dispositivo para essa resistência. E para isso, nos unem os princípios que sustentam práticas plurais e inclusivas, democráticas, de uma educação para todos, laica, pública, gratuita e socialmente referenciada, em busca incessante de uma sociedade mais justa, em que as diferenças não sejam convertidas em desigualdades, fraterna e de profundo respeito pelas pessoas e pelo ambiente. Não sucumbiremos, não seremos calados e caladas, porque nossas defesas não são individuais, são coletivas e são propostas pelo encontro dialógico com o outro, na perspectiva da discussão política de enfrentamento ao conservadorismo, ao ultraconservadorismo, que pretende impossibilitar, por exemplo, as vivências de diversidade por meio da ação domiciliar, da mordaça aos professores e da violência à liberdade de cátedra, ao estabelecimento de projetos curriculares que apagam as histórias e as subjetividades. Exatamente porque acreditamos que os espaços coletivos são fundamentais em todos os tempos, mas neste é imprescindível, sabemos da enorme responsabilidade desta conferência e do Fórum Nacional de Educação Popular como instâncias propositivas e comprometidas com a transformação, como já nos ensinou Paulo Freire. Muda as pessoas, e as pessoas
Oi, boa noite, pessoal. Aí, continuando aqui o nosso trabalho, nós estamos tendo problema com a transmissão, né? A professora Andréa Grijó estava falando, mas aí nós vamos aguardar mais um instantinho para ver se ela retorna, né? Para continuarmos o nosso trabalho e, em sequência, passar para o debate dos eixos 1 e 2. O eixo 1, ele trata, né, das décadas de lutas e conquistas sociais e políticas em xeque, o golpe, a pandemia e os retrocessos na agenda brasileira. Esse eixo hoje vai ser apresentado pelos diretores do SINDIUPES e também da UNCME. O eixo 2, que está sobre o comando, né, a responsabilidade dos colegas da ANPAI, vai falar sobre o Plano Nacional da Educação, planos decenais, Sistema Nacional de Educação, políticas setoriais e direito à educação. Enquanto a professora Andréa Grijó retorna, né, para a sua fala, né, o encerramento de sua fala, eu quero aqui lembrar os integrantes, neste momento, do Fórum Nacional Popular da Educação no Espírito Santo. Nós temos a ANFOP, a ANPAI, a campanha Direito pela Educação, o Centro de Educação da UFES, Comércios, né, Comitê de Educação do Campo, o Fórum de Educação Inclusiva, Fórum EJA, é o Fórum de Educação de Jovens e Adultos, o GRUFAI, o LAGEBS também, da nossa universidade, o Núcleo NEJA, né, Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, o NEP, NUGEPS, o SIDIUPES, a universidade e a UNCME, a União Municipal dos Conselhos Municipais de Educação. Então, esses são integrantes hoje do Fórum Estadual Popular da Educação aqui no Espírito Santo. Nós vamos aguardar um pouquinho mais para ver se a professora Andréa Grijó retoma aqui para a nossa transmissão. Caso isso não aconteça, a gente vai partir para o link que já foi socializado, né, dos eixos 1 e 2. O eixo 1, repetindo, né, que vai falar sobre décadas de lutas e conquistas sociais e políticas em xeque, o golpe, a pandemia e os retrocessos na agenda brasileira. Esse eixo que está sob a responsabilidade do SINDIUPES e também da UNCME. O eixo 2 PNE, planos decenais, CNE, políticas setoriais e direito da educação, está sob a responsabilidade da ANPAI. Lembrando que nos próximos dias 1º de junho, dia 7 de junho e também no dia 9 de junho, continuaremos a ter as etapas seguintes da nossa Conferência Estadual Popular da Educação. Essa conferência que, repito, ela é tocada pela militância, ela é pensada pelos diversos movimentos coletivos da educação em nível nacional e aqui no Espírito Santo pelas aquelas organizações, aquelas entidades que eu mencionei anteriormente. E a etapa estadual vai tirar o documento capixaba para apresentar a nacional, bem como a delegação que irá participar do encontro nacional. O encontro nacional havia a expectativa de que ele fosse híbrido, né, presencial e no modo remoto. Entretanto, em contato com a coordenação da nacional, eles relatam dificuldades mesmo de fazer de modo híbrido. O que deve ser a transmissão da abertura e encerramento pelo YouTube, mas o foco vai ser presencial lá na capital do Rio Grande do Norte. Quem sabe, né, a gente consiga ter estrutura, recursos para fazer de forma híbrida, e aí a gente vai ter um grande número de delegados do Espírito Santo. O Fórum Nacional Popular de Educação no Espírito Santo, ele é coordenado por mim, por Jean Carlos, pela Marluce, que é a professora da universidade, e também a Chubica Freitas, que é professora da Rede Municipal de Vitória, e também integrante da campanha pela educação. Né? Pessoal, nós estamos aí realmente com problema com a professora Andréa Grijó,
ela que estava aqui, uma fala muito rica, né, muito apropriada sobre os temas que perpassam a educação nacional, como homeschooling, a militarização das escolas, os projetos, a desestruturação da educação brasileira, e, lamentavelmente, a gente precisa ir para as salas dos eixos 1 e 2. Eu penso que a coordenação, né, poderia, na próxima semana, né, no próximo eixo, no próximo encontro, dia 1º, trazer a professora Marluce para ela continuar, para encerrar a sua fala. Mas hoje, devido ao horário, a gente precisa partir para as salas dos eixos 1 e 2. Ok? Aí eu agradeço a equipe técnica que também está nos assessorando, especialmente da nossa, esse link que foi cedido pela nossa universidade e está sendo transmitido também aí pelo canal do YouTube. Um abraço, muito obrigado pela participação e seguimos forte em prol de uma educação inclusiva, laica, pública e de qualidade para todos e todas. Um grande abraço, Paulo Freire presente conosco na Conap Capixaba. Só um segundo, Andréia, você consegue nos ouvir? Eu consegui voltar. Estão me ouvindo? Ah, sim. Eu não sei até que momento vocês me ouviram. Quando você estava falando do retrocesso na educação brasileira, homeschooling. Muito obrigada. Então, vou concluir para que a gente possa, então, seguir, né? Então, sabemos que a educação constitui-se como um dispositivo para essa resistência, e, para isso, nos unem os princípios que sustentam as práticas plurais, inclusivas, democrática, de uma sociedade, de uma educação para todos, laica, pública, gratuita e socialmente referenciada, em busca incessante de uma sociedade mais justa, em que as diferenças não sejam convertidas em desigualdades, fraterna e de profundo respeito pelas pessoas e pelo ambiente. Não sucumbiremos, não seremos calados e caladas, porque as nossas defesas não são individuais, são coletivas, e são propostas pelo encontro dialógico com o outro, na perspectiva da discussão política de enfrentamento ao conservadorismo e ao ultraconservadorismo, que pretendem impossibilitar as vivências de diversidade por meio da educação domiciliar, da mordaça aos professores, da violência à liberdade de cátedra, ao estabelecimento de projetos curriculares que apagam as histórias e as subjetividades. Exatamente porque acreditamos que os espaços coletivos são fundamentais em todos os tempos, mas neste é imprescindível, sabemos da enorme responsabilidade dessa conferência e do Fórum Nacional de Educação Popular como instâncias propositivas e comprometidas com a transformação, como nos lembra Paulo Freire. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Agradecemos a todos, especialmente a Daniele e Cássio, intérpretes de Libras, a Alcimere, técnica administrativa do Centro de Educação, que tornaram e tornam essa conferência possível e viável, com a expectativa de que esse processo se converta em momentos de aprendizagem e que alimente a nossa força política para a luta. Obrigada, boa noite, bom trabalho para todos nós. Obrigado, pessoal. Agora vamos partir para os links, tá? Os links dos eixos 1 e 2. Muito obrigado, Paulo Freire, presente na Conap Capixaba. Um forte abraço, muito obrigado a Mary, a equipe técnica da universidade, bem como ao professor Reginaldo, que nos proporcionou esse primeiro link aqui. Um abraço, tudo de bom, sigamos.